Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Síndico 24 Horas, o seu podcast da área condominial e dentro do canal Condicast TV. Dando continuidade ao ano de 2026, estamos aqui empenhados, gravando muito. Nós estamos, hoje é dia, que dia que é hoje? 4. Dia 4 de fevereiro, e já é o segundo programa. Precisaria ser o quarto, mas já é o segundo. Mas um dia a gente consegue chegar lá. E hoje aqui para me acompanhar na entrevista aqui dos nossos convidados, senhora Jamile Martins. Olá, bom dia a todos. Hoje o assunto é quente, então fiquem atentos. É quente, é gelado, treme, e tudo que acontece a gente vai desvendar aqui. Hoje a gente vai falar sobre seguro. Tivemos um fato aí, agora dia 1º de fevereiro, em São Bernardo, que aconteceu um incêndio, e a gente quer saber o que o seguro cobre, o que o seguro não cobre, mitos e verdades do seguro. Então hoje aqui com a gente, Eduardo e Elaine, da Moreto e Gouveia Seguros. Exato. Vamos tratar sobre o assunto, desvendar aí todos os mistérios, saber aí o que é verdade, o que é mentira, o que pode, o que não pode, e ensinar os síndicos que ainda não sabem a contratar um seguro correto. Exatamente. Bom, obrigada pelo convite. Eu sou a Elaine, da Moreto e Gouveia Corretora de Seguros. Moreto, eu, Gouveia, o Eduardo. A gente atua já no ramo de seguro há mais de 30 anos e nos especializamos em seguros de condomínios, que é uma coisa muito complexa, né? Você tem aí mais de 50 coberturas que podem ser contratadas, o que contratar, o que não contratar, o que eu preciso para o meu condomínio, o que eu não preciso. E a gente começou a ver o mercado copiando e colando. Tipo, todos os condomínios tinham as mesmas coberturas, mesmos valores, mesmos padrões, é uma porcentagem da primeira, e isso não é a realidade, né? Cada condomínio tem a sua particularidade. Então, a gente se especializou nisso para realmente fazer uma consultoria diferenciada, prestar um serviço mais adequado para esse ramo de seguro que é bem específico. Muito bom. Eduardo? É isso aí. A gente percebe a carência do mercado, né, com relação ao seguro. É uma coisa muito simples, né? É fácil. Qualquer lugar você faz um seguro, né? Mas será que é o seguro correto? Então, é esse que é o grande problema, né? Então vamos começar. Então, a gente, quando acontece o incêndio, como esse daí que aconteceu em São Bernardo, né? Qual a primeira coisa que o síndico precisa fazer aí em relação ao seguro? É lógico, Chama o bombeiro. Não, em relação ao seguro, realmente você precisa entrar em contato com a corretora de seguros, providenciar aí o mais rápido possível a abertura do sinistro, que é o quê? Relatar data, horário e uma descrição breve do que aconteceu. Embora o síndico ainda não saiba o real motivo do incêndio, que isso vai ser pela perícia e tudo mais, a gente precisa já comunicar a seguradora para quê? Para ser feita uma vistoria no local, para estar acompanhando essa investigação, para estar acompanhando realmente os danos que aconteceram e já solicitar para os moradores e engenheiros e etc. já os laudos técnicos e orçamentos também, né? Porque a gente vai precisar ter um valor disso e vai precisar ter o laudo técnico que vai justificar quais foram os danos que aconteceram, né? Efetivamente, ele é um processo, né, Macaba? Então, tudo se inicia com a abertura do sinistro e ao longo do processo ele vai evoluindo. A seguradora irá pedir algumas documentações, a seguradora irá pedir alguns laudos e a gente vai acompanhando junto com o síndico, junto com os moradores também, caso tenha morador envolvido na situação, alguma unidade autônoma, né? E a gente vai monitorando todo esse processo e enviando toda a documentação para a seguradora até chegar numa planilha de apuração, que é de fato os valores finais do que houve. E aí a seguradora, com o julgamento técnico, né, das condições gerais, finaliza o processo com a indenização ou com uma possível negativa, enfim, depende do caso, né? Tô falando do modo geral, né? Isso é para todas as outras coberturas, mas se aplica um incêndio também. E assim, o seguro não indeniza tudo, né? O pessoal fala assim, vai indenizar tudo? Não, depende do que você contratou e, infelizmente, existem algumas exclusões ali na apólice que não vai entrar na apuração final. Então, sempre na planilha de apuração você tem lá o que foram os danos e se está dentro da cobertura ou não, e se tem a cobertura contratada também, né? Pode ser que não tenha, então você vai ter a negativa daqueles itens por não ter a cobertura contratada. Tá. E todo condomínio ele é obrigado a ter o seguro de incêndio?
E esse seguro, ele cobre apenas a estrutura ou também vidas, bens, prejuízos indiretos, coisas desse tipo? Obrigatório por lei. Então, síndico que não fizer, aconteceu um incêndio, quem paga a conta? O síndico. Síndico. Então, é obrigatório por lei o seguro incêndio. Então, se houver um incêndio em grande proporção, em pequena proporção, e você, síndico, não tem uma apólice contratada, você é responsabilizado pela falta da contratação do seguro, que é obrigatória. E isso daí também é um dos itens do 1348, né? Que é a obrigação do síndico a fazer o Obrigação seguro, do né? síndico Não a fazer tem o isso. seguro. De maneira exato. correta também. Tem- E no Então, caso- o incêndio, né? O incêndio é obrigatório. As demais coberturas é opcional, porém são as mais usadas, né? É uma proteção para o condomínio não dispor de tanto dinheiro aí em caso de um desastre, de um dano elétrico, de um impacto de veículo, um vendaval. Movimento de tubulação. Então, tem uma série de coberturas que não são obrigatórias, mas são importantes, né? E no caso de vítima fatal, a família é indenizada? Não, porque a gente não tem a responsabilidade do condomínio pela morte do morador. Agora, por exemplo, por uma falha de uma estrutura do condomínio, houve um dano corporal, houve um falecimento. Aí há, sim, a responsabilidade do condomínio de indenizar. Aí é feita uma indenização pelo dano corporal, ou seja, parcial ou fatal, né? A gente está até com um caso de um segurado nosso, que uma criança foi brincar no Verdade. brinquedão, né? E por uma manutenção que havia sido feita, ficou a cabeça de um parafuso para fora no brinquedão. A hora que a criança passou, abriu um corte meio que Bem profundo na na cabeça. cabeça da criança. E aí você começa a ver os agravantes. Era no prédio ao qual o menino morava, era o dia do aniversário dele, Não. foi no começo da festa, ou seja, veio todo o dano moral por trás disso, porque ele perdeu a festa inteira, correu todo mundo pro hospital, acabou com a festa do menino e foi um parafusinho que tava ali sobressalente, não é nem a ponta, era a cabecinha dele que tava pra fora, mas o jeito que bateu, Pegou. pegou. Mas no caso do incêndio, que nem houve nesse de São Bernardo, teve falecimento, a responsabilidade não é do condomínio, porque não foi o condomínio que tacou o fogo, né? Foi um incêndio acidental. Às vezes a pessoa imagina, tem seguro, vai cobrir tudo, e não é bem assim, né? Não. E as unidades vizinhas que foram afetadas ali? A gente viu, até recebi imagem da unidade de cima, que danificou por dentro, as fuligens, a fachada ali, toda... É devastador, zoada. né? Você detona muita coisa, né? Muita. Tem que ver a estrutura, a gente teve o aquecimento da laje, beiral, esse tipo de coisa. Isso daí, o seguro cobre tudo? Tudo na cobertura de incêndio. Então, assim, o fato que originou todo o dano foi o incêndio. Então, a gente vai acionar a cobertura de incêndio. A gente teve um caso real que a gente teve uma indenização. O que aconteceu? Eram blocos pequenos, né, de 4 andares, e o vizinho do lado viu saindo uma fumaça, falou assim, tá pegando fogo lá. Era de noite, foram, arrombaram a porta, até o casal de senhores estavam dormindo, eles tiraram eles do apartamento, e aí começou aquela muvuca do pessoal tentar resolver e apagar o incêndio. Então, extintor, água, hidrante, derrubaram um muro para poder passar com outro hidrante para poder conter o fogo. O apartamento de cima estufou todo o piso, estourou janelas. O apartamento de baixo vazou tudo água nas paredes, porque foi muita água, Então, né? esse daí, no caso de vazar água, por exemplo, a gente sabe que a maioria da parte dos pisos das unidades não são impermeabilizadas. Aham. Inundou um, vazou. Vai inundar Vai o outro, descer. vai vazar. Cobre tudo? Tudo Tudo que detonado. foi utilizado, tudo que foi danificado pelo fogo e tudo que foi danificado pelo método Pelo combate do fogo. pro combate do fogo. Aí o Então, elevador, que automaticamente, a hora que enche o hall, enche de água e escorre pelo fosso do elevador. todo dano que for feito. Não, desligaram o elevador por causa do incêndio que não pode ter movimentação. E aí encheu de água em cima. Não tem, o seguro não vai negar. Não vai negar. Tudo que foi por combate do incêndio, porque você está minimizando um dano muito maior, né? Desde que esteja dentro da cobertura de incêndio. Por isso que a gente fala da importância da contratação do seguro correto. Se você contratou o limite de indenização compatível a isso, vai ter. Se você contratou abaixo, vai limitar pelo valor de cobertura, não pela extensão Sim. da cobertura. Por isso que é bom calcular a metragem da VCB com a tabela da construção civil para você chegar nesse número da cobertura de incêndio que tem que ser contratada para o Lembrando condomínio. sempre que ele vai indenizar com base na estrutura do condomínio.
Tá? Então, o foco do seguro do condomínio é devolver à unidade a parte estrutural. Então, assim, porta, janela, piso, tudo que for feito. Imagina o memorial descritivo da construtora, quando você comprou. Tá? O seguro do condomínio, a cobertura básica dele de incêndio, ela vai te indenizar focado em repor aquilo. Melhorias que você tenha dentro dessa unidade, meus móveis, minhas coisas, tal, é uma outra cobertura na unidade que foi atingida pelo fogo. É um negócio bem complexo e Eu sei que como vocês falaram, né? Cada condomínio tem uma realidade na contratação. Mas tem algo que vocês falam, ó, aqui contrata o máximo que é importante, que os riscos são maiores. Nessa contratação, tem algo que vocês relatam mais sobre isso? Vou te dar um exemplo, né? A gente está falando do seguro de incêndio porque foi um fato que ocorreu agora. Mas qual a incidência disso que a gente escuta? É mais fácil dar um dano elétrico ou um incêndio? Elétrico. O elétrico. Então, um principal erro que acontece, o síndico ele acaba se privando de ter uma cobertura adequada de incêndio, porque a gente fala, a gente faz, na consultoria que a gente presta, a gente analisa aquela apólice, traz pro INCC atual, né, que é o Índice Nacional de Construção Civil atual, para poder ter um valor real do quanto seria uma reconstrução daquele imóvel, porque cada ano que passa, aquilo sobe, e às vezes a cobertura de incêndio está igual há 10 anos, há 5 anos. Do ano passado para cá já é diferente para construir. Então, essa cobertura não tem como ir. Então, o síndico às vezes deixa uma defasagem de 5, 6 milhões, na hora que você vai somar isso no seguro, dava R$300 a mais. No valor total. Diferença. E às vezes ele aumenta um seguro de dano elétrico em 5 mil e dá 1.000 a mais. Sim. Por quê? É algo que vai usar. Então, Análise do risco, né? Tudo para a seguradora que você tem um baixo risco é um baixo custo. Então, acho que o principal erro do síndico na hora de contratar é isso, não ter a consultoria adequada para poder orientar ele do que ele quer manter o custo, quero realmente não ter uma incidência de um custo maior para o condomínio, a gente vai redistribuir as coberturas, mas naquelas que a gente julga que não precisa. Porque a gente pegou de condomínio com dano elétrico de 100 mil e o prédio não tem um elevador. Agrava sem necessidade, né? Eu tive um síndico ontem que me falou assim, nossa, eu preciso diminuir um pouco o custo desse seguro. Eu falei, não, vamos analisar, posso te ligar pra gente analisar todas as coberturas? Esse aqui diminui um pouco. Eu falei, mas você viu que essa cobertura custa R$100? Você vai diminuir, não vai afetar em nada. As coberturas principais, que são dano elétrico, vendaval, ruptura de tubulação e IRC portões, que são as mais caras. Essas coberturas realmente vão agravar mais, só que são as coberturas que você vai mais usar. Então, se você reduzir elas, você está reduzindo a sua indenização lá na frente. Então, esteja ciente que se houver uma indenização acima desse valor, o condomínio que vai arcar com a diferença, né? Aí ele me falou assim, então reduz a cobertura de incêndio, tá 80 milhões? Põe 30 milhões. Aí eu falei, não, tá ótimo, eu posso colocar, mas o síndico é responsável civil e criminalmente até pela contratação do seguro de maneira errada. A cobertura incêndio que você citou no início é a obrigatória. É a principal. As demais, você não tem a obrigação de contratar. É óbvio que é uma proteção para o condomínio para você desembolsar uma grana para reparo de tudo. Mas o seguro obrigatório, por lei, é o incêndio. Se acontecer um incêndio em grande proporção, deu uma perda total no condomínio, eles vão pegar uma empreiteira e vão falar, você tem 30 milhões para reconstruir esse prédio. O empreiteiro vai assumir a obra e vai falar para os moradores, eu vou comprar a cota de vocês por 100 mil cada uma. Não, mas nosso apartamento vale, 800 mil. Não, mas o seguro contratou dessa maneira. Então, eu não consigo fazer um prédio novo para vocês dessa maneira. Vocês vão arcar com a diferença. O que vocês vão fazer? Então, o síndico vai ter que arcar com essa diferença para todos os condôminos. Eu não vou ficar no prejuízo porque o síndico contratou errado. Você tem dinheiro em caixa para fazer isso aí? Então, vamos analisar a cobertura de incêndio, que realmente não é a mais utilizada, porém é a obrigatória. Agora deixa eu aproveitar então e emendar, que ela comentou, o síndico fez essa caquinha, mas ele tem o seguro de responsabilidade civil dele. O seguro vai arcar? Algumas seguradoras sim.
Outras não. Então tem que estar atento no seu seguro de RC síndico profissional. E ele vai arcar de acordo Qual com o que limite cobre? da cobertura. É. Se o cara, tipo assim, o seguro vai falar, meu, você foi muito burro, não vou pagar. É assim, mais ou menos? Não, mas o que vai Porque tem contar... algumas seguradoras que têm a exclusão da falha na contratação do seguro. Então isso tem que ficar atento também. A gente trabalha hoje com uma seguradora que é a ACAD. Ela tem uma proteção muito ampla pro síndico. Ela vai cobrir o dano moral puro, que não cobre em outras seguradoras. Ela vai cobrir uma falha na contratação do seguro, que não cobre em algumas seguradoras. Só que vai ser o limite contratado na apólice. Você contratou lá 1 milhão de cobertura de RC síndico. Se você tiver que indenizar 80 milhões, você não tem cobertura, você tem 1 milhão. Entendeu? Então, é melhor você contratar uma cobertura de incêndio adequada do que você ter que arcar com o seu RC profissional. A gente ter uma corretora boa É. que vai fazer um seguro bom para nós e para os moradores. Acho que é melhor a gente estar nesse Você já caminho. conhece eles para apresentar para vocês? Para você fazer para os seus condomínios? Conhece? Já A conheci. gente E fez ó, uma reunião ontem no e condomínio. vou falar que atendimento, né? Porque vocês estão aqui não, mas são de excelência. Nós não temos como a gente saber realmente cláusulas específicas de cada seguro. E a gente enche o saco de vocês, né? Até o palavreado, mas quero saber isso, o morador tá questionando isso. E acho que é legal da gente, tudo que fala com vocês é junto ao conselho. E tem questionamento do conselho também. Verifica isso, vamos se atentar a isso. E vocês, com a maior paciência do mundo, sempre Eu não vi ajudam. aqui essa puxada de saco nesses tempos. Não é puxada de saco, não, é reconhecimento. Tá Ninguém bom. reconhece o síndico, mas vamos reconhecer os Não, parceiros. o síndico nunca mesmo. Mas a gente recorre ao síndico também, porque tem muita coisa que a gente é especialista do seguro, né? O outro lado, os advogados, os síndicos, os demais prestadores, a gente está sempre recorrendo e buscando ajuda É o bom do condomínio, é isso. Hoje ninguém mais. A gente o síndico, o prestador, todo mundo já viu que ninguém trabalha sozinho. Um depende do outro para tudo. Às vezes vem uma pergunta aí o Alex já fala, doutor, o que é isso? A gente já tem uma resposta muito rápida de seguro, de administradora. Cada um na sua especialidade, Exato. né, Jamile? Exatamente. Voltando lá pro incêndio. Quando o morador ele perde móveis, eletrodomésticos, por exemplo, o que queimou, detonou. Os demais, estragou, pegou fogo ali, estragou um pouco da cozinha, estragou equipamentos. O seguro cobre isso daí também ou não? Ele vai pagar a estrutura, pintura ali, reformar. Agora o de sofá, a plantinha que estava na sacada que derreteu, isso aí cobre também ou não? Depende. Depende, falar já ou não de cara. Depende. Depende da cobertura contratada, Alex. Dentro da apólice, por isso a gente fala, existem mais de 40 coberturas acessórias. A obrigatória, conforme dito, ela vai ser responsável por indenizar aquilo que é o memorial descritivo do prédio. Trazer porta, janela, instalações hidráulicas, elétricas, te entregar o apartamento perfeitinho ali, como se eu estivesse entrando agora na construtora, tá? O que está dentro, que a gente chama de conteúdo, tá? O que é o conteúdo? São os itens pessoais, as benfeitorias feitas. Isso, na obrigatória, ele não vai cobrir. Ele vai cobrir numa outra cláusula, que é uma opcional, que chama incêndio de bens de condôminos, que tem muita pegadinha para quem não conhece, tá? Vou te dar um exemplo. Como que funciona essa cobertura? Vamos supor que a gente contrate 1 milhão para esse prédio aqui. Esse prédio ele tem 100 unidades. A hora que o síndico que não tem o conhecimento, até corretor, tá? A gente pega muito amigo corretor, que não é especialista em condomínio, que são bem poucos no mercado, eles caem nessa pegadinha também. Você vai lá, você tem 1 milhão, você fala, nossa, 1 milhão? O meu apartamento tá vendendo por 1 milhão. Então ele reconstrói o meu apartamento. Só que nessa cláusula em específico, não é 1 milhão para todo mundo ter 1 milhão. É 1 milhão dividido por todas as unidades. Logo, quando eu contrato 1 milhão para um prédio que tem 100 unidades, eu tenho ali só 10 mil de cobertura para cada um. Então, ou seja, numa situação dessa, que você falou, tenho por essa cobertura? Sim. Quanto? 10 mil. Por unidade. Por exemplo, eu costumo deixar muito dinheiro em casa. Eu tenho uns 2 milhões na parede escondido. E se o fogo queimar? Olha, se o fogo queimar, a gente tenta correr e resgatar antes, eu te ajudo. Qual é a parede? Eu também, né? Qual é a parede por garantia? A gente primeiro, antes de ver as pessoas, vê o dinheiro. Obra de arte, dinheiro, joias, geralmente, tá? Elas são exclusões de seguro. Tá? A gente vê aí que tem, quando é apreendido, né,
alguns políticos aí, o cara fala, ele tem um quadro de não sei quantos milhões. Esse Porque- negócio já era. Não tem. Na cobertura de incêndio propriamente dito ali, porque o que acontece, ô Macalba? Você não tem como dimensionar o valor daquilo. Você entendeu? Um quadro, ele pode custar R$10 e um quadro pode custar milhões de reais. Entendeu? Pra quem custa milhões de reais? Entendeu? Então assim, eu vou te repor um quadro. Sim. Como que eu vou te repor uma obra de arte que não tem reposição e repressão? Então não tem. Entendeu? Às vezes, o pintor já morreu, aí tem que ressuscitar o cara. Então, existem Ocorre seguros, muito, né? existem seguros, são raros, específicos. né? É muito difícil a contratação, inclusive, né? Justamente é uma análise muito criteriosa, mas tem a cobertura, alguém que tenha algo nesse sentido, ele tem que fazer a proteção dele. Então, aí, se eu tenho o quadro na minha casa, eu fizer o seguro do meu apartamento, Ok. aí eles vão avaliar, aí pode ou não? Ou pode nem ser nem aceito? Mesma coisa. Tem coberturas e coberturas. No básico do seguro residencial, de novo, ele vai te repor um quadro. Ponto. Não Não vai aquele valor. especificar o Você valor. quer? Tem cobertura de seguro residencial que ele abrange joias e obras de arte. Até um certo limite também. Você entendeu? Só que concorda que é um risco enorme você cobrir uma peça dessa? Logo isso é uma cláusula que tem um valor limitado e é caro. O custo dela é alto, né, caro? Né? Versus a proteção é barato, mas um seguro que se eu não incluo isso custaria 1.000, incluindo isso custaria 10.000. Um exemplo de proporcionalidade para você entender. Mas no condomínio não vamos ter essas coberturas. Não. Realmente era um A seguro obra de particular. arte sua não é aquela sua foto, não, que você tá dizendo. A foto quando eu era pequenininho, como é que vai conseguir outra daquela lá? Agora vale milhões. Ninguém tem. Vale aquilo ali. milhões. Mas é porque era uma foto cabeluda, é isso? Tinha cabelo. Agora já emendando nisso daí também. Beleza. Pegou fogo, que nem o de baixo ali aconteceu a fatalidade. Os vizinhos de cima, do lado, não tem condições de ficar dentro do apartamento, por causa de fuligem, o cheiro, até poder limpar. Eu preciso sair. Vou para um hotel, vou para alguma coisa. O seguro indeniza, isso também paga? Se tiver a cobertura contratada, sim. Então, além do incêndio de bens de condôminos, que você pode contratar, vai ser rateado, é uma cota para cada unidade, você tem perda ou pagamento de aluguel. Então, eu vou ter um reembolso do aluguel que eu vou estar pagando para estar no local até 6 meses ou antes, se a reforma ficar pronta antes. Em 4 meses, reformaram a estrutura, vou voltar. Ou até o limite máximo de 6 meses, a gente tem a cobertura pela pólice. Passou disso, é o condomínio que arca. Você vê, imagina uma situação dessa. Você acha que essa é uma cobertura importante de ter contratado? Pro cara É ter uma onde cobertura morar, importante. né? Sim. Bastante. Como é uma cláusula pouco usada, sabe quanto custa esse seguro? Uma Cobertura cláusula de dessa, essa aluguel. cobertura? É merreca. R$10. R$10. E o condomínio às vezes 15 deixa de reais. contratar Por para R$10? economizar. É. Porque ele não Não analisa. precisa. Tira muita coisa, Tira. Quando eu consigo falar com o síndico, eu falo, gente, vocês conseguiram entender que custa R$10 essa cobertura? E a importância que vai ter no caso de um sinistro? Então, tanto o incêndio de bens de condôminos, que nem você falou, tem o que pegou fogo na unidade, vai fazer uma planilha de apuração, o morador vai mandar o orçamento lá do armário de cozinha, do sofá, do que ele tinha. O vizinho de baixo que teve a infiltração da água vai mandar o orçamento dos armários embutidos que estufou tudo, dos itens que ele vai precisar higienizar porque ficou cheiro de fumaça, o que der para higienizar vai ser higienizado, o que não der tem que ser comprado um novo, né? Outro detalhe, cláusula valor de novo. Isso é uma coisa que a gente acaba esquecendo de comentar, mas é o mais importante de tudo. Se você tem a cláusula valor de novo, vai indenizar o valor de novo. Senão, você vai receber um valor assim, né? Isso aí eu não deixo passar, não, que eu já ia falar também. A contratar com depreciação. A importância, Isso Então, vai não ser dá indenizado os bens dos moradores que pegou fogo, o que foi atingido pela fumaça também, o que foi atingido pela água. Então, tudo no incêndio de bens de condôminos, o conteúdo e benfeitorias. Eu tinha um piso de madeira X pelo incêndio de bens de condôminos. E toda a parte estrutural vai ser na cobertura principal, ou básica simples, ou a básica ampla, né? Incêndio, raio, explosão, fumaça e queda de aeronaves. Então, o que a gente pode falar aqui pro pessoal? Você, síndico, quando vai contratar um seguro, se você não pega um corretor especializado,
Vou até usar agora um jargão aí que tem no mercado. Se você pega um sabor corretor, sabor corretor, você vai se lascar. Eu já tive caso de corretor morador, que o conselho achou melhor fazer com ele, porque era morador, e ele não entendia, e ele colocou ali com depreciação, né, que Isso era é o o mais melhor, né, e o conselho aceitou, e queimou o inversor do elevador. O inversor de 20 mil reais, nós recebemos 1.500 por 80%. conta de um erro do cidadão. Antes de continuar, eu quero aqui agora aproveitar e falar dos nossos patrocinadores. Porque se não falar dos patrocinadores, não tem podcast, né? Então vamos começar aqui falando da RR Espelhos. Você aí que precisa fazer uma cobertura, fazer uma divisória, um portão, o que você quiser, o que você imaginar, pode chamar aí. E a gente indica muito eles. Espelhos. Quando a gente tem sinistros de quebra de vidros, essas coisas, a gente indica bastante eles para fazer orçamentos a mesma e mandar. forma de como você vai contratar um seguro. Pegar uma pessoa que é especialista mesmo. Outro é a Protelimp, produto de limpeza, tudo que você precisar ali no seu condomínio, chama a Protelimp, vai lá, eles têm um suporte sensacional, tem ali um apoio para você, até aula que eu falo, né, de como limpar um piso, que produto você usa, qual diluição, e a mesma coisa, se você pegar a pessoa e jogar um produto em um certo piso, você vai acabar com o piso. Então você fala com eles lá que eles vão te passar certinho como deve fazer. A Super Síndica, eu não preciso nem falar muito, né? Você precisa de um síndico profissional, chame a Super Síndicos. A nossosíndico.com. Precisa de laudo, de perícia, pintura, reforma no seu condomínio, a Nosso Síndico faz tudo para você. Elevadores, Orion Lift Elevadores. Tá com problema ali com o seu elevador? A mesma coisa do seguro. Chama a Oriolite para fazer uma visita no seu condomínio, verificar como é que está a manutenção, ele vai fazer um laudo para você e mostrar o que está de errado dentro do seu equipamento ali, e você ficar esperto e não dançar também, né? Outro, HF. HF, ela traz para você aí projetos elétricos, laudos. Eu tenho um prédio que não tem ar-condicionado. Chama eles vão fazer um estudo do seu condomínio, verificar a possibilidade de colocar o ar-condicionado, fazer um projeto elétrico novo. Eles tratam também ali de liberações dentro da Enel. Precisa de carro elétrico, quero instalar tomadas. Chama eles têm ali toda a expertise, desenvolve projetos. Vou construir um prédio, ele faz todo o projeto elétrico também do seu prédio, tá? Então, HF. A Vedraga, terceirização de mão de obra, precisou aí de um pessoal profissional, pessoal que dá suporte. A Vedraga aí é uma das melhores opções do mercado hoje para você que precisa ter ali funcionários treinados e capacitados para o seu condomínio. Portaria virtual, Hallseg. Tá precisando de portaria virtual? Chama a Hallseg, eles vão fazer ali um atendimento para você, fazer uma análise. Você tem portaria física, quer transformar em virtual, eles vão fazer um projetinho para você e te dar todas as explicações que você tem necessidade para isso também, tá bom? Atlantic Serviços Especializados, medição individualizada de água e gás. Isso daí é muito importante para você no seu condomínio. Aquela velha briga, né? Eu moro sozinho e pago tanto de água. Meu vizinho tem 10 pessoas e paga a mesma coisa. Então, vamos individualizar. Fala para o seu síndico. A gente individualiza e tem ali a cobrança para cada um. Conta justa para todo mundo. Belmac Bombas. Você que precisa de manutenção de bombas, pressurizadora, parte aí de encanamento, a Belmac faz tudo isso daí para vocês. Eu tô cansando já, tanto patrocinador. Caramba, né? Vamos lá, tem só mais 2. O negócio tá bom. Alfa Geradores. Precisou de manutenção de gerador, tá precisando comprar um gerador. Alfa Geradores. Chama lá o pessoal, eles vão te dar um atendimento também bacana. E o último, Baratinho Mix. Precisa de um supermercado dentro do seu condomínio? Eu falo super, não é em mim, é supermercado dentro do seu condomínio? Chama o Baratinho Mix. Preço sensacional. E vou dar uma dica aqui, hein? Eles não gostam muito que eu falo isso não, mas eu vou falar. Vai lá, por enquanto tem um aplicativo para celular Android. Você vai lá na sua loja de aplicativo, baixa
o aplicativo do Baratinho Mix. Aí você vai no seu mercado, do seu condomínio, que é concorrente do Baratinho, e escaneia o QR Code para você ver a diferença de preço dos produtos, tá? Aí você vai entender porque o Baratinho Mix cresce aí a cada dia. Pronto? Agora acabei as perguntas, os patrocinadores. Que Ó, bom, deu- né? A gente falou 10 minutos e foi 25 de De patrocinadores. né? Então, agora a gente voltamos para a programação Normal. normal. Então, vamos continuar. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Onde é que eu parei? Aqui, ó. Vamos Existe ver. diferença de cobertura quando começa o incêndio dentro de uma unidade, área comum e falha elétrica do prédio? Ah, se tem a diferença, se aconteceu incêndio ou na área comum, ou no carro elétrico, ou dentro da unidade. Se for um incêndio acidental, não foi culpa de ninguém, né? Então tá coberto pela apólice dentro da estrutura do condomínio o incêndio acidental. Óbvio que se você não tiver o AVCB, se você não tem os protecionais e houve uma perda total do condomínio por falta dos protecionais, a gente pode ter problemas aí na indenização. Mas em relação à origem do incêndio, muita gente ainda fala, né? Ah, se o incêndio começou dentro da unidade, não é responsabilidade do condomínio. Se foi um incêndio acidental, sim, porque também não foi responsabilidade do morador. Então o seguro vai fazer a indenização, a apuração e tudo mais para se indenizar o incêndio acidental. Dentro dos limites que a gente falou. Vai ser Contratados na apólice. refazer a estrutura física do prédio. Se tiver incêndio de bens de condômino, vai limitar também a indenização naquele valor. Tá? A gente tem a questão do seguro para unidade, né? O seguro residencial. É daí que vem essa importância de cada unidade, conscientização. É um trabalho do síndico fazer esse serviço de conscientização para não deixar ninguém desamparado. Porque a máxima que existe na cabeça de cada morador é que tem o seguro do prédio, Não precisa. não preciso fazer nada. O prédio vai fazer tudo. O meu super síndico vai resolver tudo para mim. E você tem as limitações do seguro. E a questão de... Eu não sei se a gente já falou, mas vamos repetir de novo. Uhum. O incêndio que ocorreu de um fato ou o incêndio causado. O cidadão tá lá revoltado dentro de casa e cisma de botar fogo. Teve um caso que aconteceu esses dias, aí vou colocar também, foi numa casa. Uma casa que meu pai tem de aluguel, morava uma pessoa e essa pessoa tinha briga com uma outra pessoa que acusava ele de um monte de coisa e o cara invadiu a casa e botou fogo na casa do cara. Foi ocasionado, mas não foi o morador. E tem os casos também que o próprio morador coloca. Isso daí, paga ou não paga? Não. O incêndio criminoso, não. Porque você tem como responsabilizar quem causou o incêndio, né? Então, a responsabilidade de indenizar é de quem causou o incêndio. Isso daí a gente... Infelizmente. É igual a gente teve um carro, né? Que foi assim, que o dono do carro pegou e parou numa rua e tacou fogo no carro. Embaixo de alguma câmera, Babi. Eu só não sabia que estava sendo filmado pela câmera da rodovia lá de longe. Aí o pessoal indenizou, eu falei, não foi um incêndio acidental, foi um incêndio que o próprio dono do carro causou, né? E aí foi um crime, né? Então. Dica importante para você que vai fazer coisa errada. Não tem como você fazer qualquer coisa que não tenha uma câmera te pegando. Ou é a câmera de uma casa, de um comércio, a câmera de segurança da rua, Elon Musk lá do céu, puxando... O olho de Deus, né? O olho de Deus, não tem jeito. Hoje não tem mais como. Então não tem mais crime perfeito. Tanto é que aconteceu mais uns BO esses dias aí, né? E descobriram tudo, né? Foi. Então, por isso que a gente até fala, ainda bem que nós somos corretores de seguros, que ser corretor de imóveis tá meio perigoso, né? verdade. Então, Tá e morrendo, né? E o síndico tá, ó. O síndico tá... Síndico agora é bandido. Um dia eu tava conversando com o pessoal ali, tava numa roda, o pessoal falou, o que você faz? Eu falei, eu sou síndico. O pessoal já ficou, desculpa, não nada. Não, gente, calma. Tô na paz, Eu né? só faço isso com quem tá me devendo. Aí a gente Mas faz. aí a gente fala também da importância de você contratar um síndico profissional, um síndico que tenha um treinamento, tenha um... Qualificado, né? A gente conhece muita gente. Você sabe que dentro dos eventos a gente conhece muito síndico. E a gente conhece síndico profissional bom, síndico profissional ruim, síndico morador Mais ou menos. muito bom e síndico morador muito ruim. O cara tem até a boa vontade, mas não tem a noção. Não tem E expertise, aí, não tem... contrata o seguro Não tem a técnica, não tem a habilidade. Põe na cabeça dos moradores que é melhor cancelar o contrato de manutenção de elevador. Tá muito caro, né? Só chamar quando quebrar.
né? Então a gente Que quer tem... reduzir, né? Para mostrar serviço. Não é um gestor, né? Quer Não é um reduzir, gestor. quer reduzir, Reduzir a mas não cobertura de pensa. 80 milhões de incêndio para 30 milhões, porque vai pagar muito mais barato no seguro. Ou E não vai ter o aumento do condomínio. Conseguir exato, alguma coisa boa. conseguir, mas Ilusório, não, né? não prejudicou. Então, hoje a gente tem todas as vertentes de pessoas que tomam conta de condomínio, de empresa. Sempre tem até empresa, eu até falo que assim, tem empreendedor que ele até faz alguma coisa errada, mas quando o dinheiro é dele ali, ele é mais responsável do que dentro de um condomínio. Dinheiro do coletivo, né? Então, não é só o corretor, não é só as empresas que prestam serviço, demanda de quem está na frente do condomínio. Né? E também as influências. As influências, eu digo, o conselho e o subsíndico. Né? Vai fazer coisa errada, falar para eles, então beleza, eu saio, vocês entram com o seu CPF, você faz. E isso tem que tomar muito cuidado, que tem bons e péssimos profissionais aí. Acho que a todo próxima local. pergunta a gente tem que fazer para eles, mas eu vou para fazer pontuar melhor. Questão do AVCB, que é uma luta nossa de síndicos, porque no AVCB toda renovação tem que ser feita e nós temos que fazer o quê? Curso de brigada de incêndio. Aí eu acho que o Alex pode pontuar a nossa grande participação com os moradores. Curso de brigada de incêndio. A legislação pede um por andar. Né? E a gente consegue, por exemplo... Um por bloco. Por prédio. Um prédio aqui de 535 apartamentos, 16 andar cada bloco, 4 blocos. A gente consegue 5 funcionários. Porque morador nenhum desce. Fazemos café, fazemos salgadinho, feijoada, sorteamos um Pix de R$1.000 e ninguém vem. Ninguém aparece. Ninguém vem. Então agora a próxima tentativa é ver se a gente consegue um carro 0 km e sortear. Quem participar do curso de brigada de incêndio vai concorrer no final a um carro, um Tera 0 km. Porque não dá, não tem como. E isso daí prejudica em tudo. E a gente viu na prática, né, o que aconteceu nesse condomínio, né? Se você tem o pessoal treinado, se você tem noção do que fazer em caso de incêndio, talvez uma vida seria... Até por relato de moradores, até por relato de moradores, teve um pessoal que realmente que era treinado, só que não conseguiram mais chegar. Quando o pessoal chegou, já era muita fumaça. Até 2 pessoas que tentaram inalar o fumaça tiveram que ser atendidos, né? Mas falta pessoas. Pode ser que dali, eu não sei quantos apartamentos tem lá, 10 tinha condições de atender, os outros não. Tem que ser maçante a quantidade de pessoas para fazer o curso. O que a gente tem que entender, Macalba, é que assim, todo incêndio de grande proporção, ele começa pequenininho. Exato. Então, se você tem uma estrutura, um time de resposta rápida, você consegue inibir e deixa de se tornar daquela. A gente faz muito treinamento na seguradora, a gente tem muitos casos de clientes nossos, que a gente percebe que realmente qualquer tipo de sinistro, o fogo principalmente, você só perde a mão porque não soube combater no início dele. E assim, o que eu gosto de deixar claro também. Tá lá, viu a unidade, tá saindo uma fumaça, chegou no andar, você tá vendo que é debaixo da porta, não queira tocar a campainha, enfia o pé na porta, quebra. Essas portas de apartamento, nenhuma presta, todo mundo sabe, né? É papelão dentro. Enfia o pé e arrebenta, pra ver se consegue fazer alguma coisa. Lógico, tomar cuidado, porque às vezes o fogo tá muito alto, na hora que você bateu o pé também ali, vem na sua cara o fogo. Né? Então, dependendo da proporção, não tem que ficar esperando. Sim. Já vem com a mangueira, vai molhar as unidades, mete água. O seguro indeniza, né? A água também. Fica tranquilo. Lógico. Aí você abre o apartamento, a caixa de elétrica tá pegando fogo. Mete água. Porque já meter água, porque você não fez o curso e sabe que tem um cursinho de pó pra você jogar. Tudo que é líquido. Você vê uma garrafa de vodka, joga! Vai ajudar. Joga, não tem problema. Mas realmente o treinamento de brigada é essencial e o pessoal não dá muito valor, né? E a falta do AVCB pode influenciar? Obrigatório também por lei, né? Então, assim, tem itens obrigatórios. Já chegou síndico pra mim e falou assim, viu, eu preciso fazer o AVCB esse ano, então eu não vou fazer o seguro porque a gente não tem dinheiro pra fazer os dois. Mas tudo bem, então você faz o AVCB, mas se pegar fogo, você paga do bolso a indenização. Então, os dois são obrigatórios. Não é que um depende do outro, porque o seguro do condomínio, você vai ter várias coberturas ali, que a seguradora não vai falar, cadê o AVCB para eu te indenizar um dano do portão?
Cadê o EVCB para te indenizar um vendaval? Não. Cadê o EVCB para eu te indenizar um sinistro de incêndio porque houve uma grande proporção porque você não tinha extintor? Então, assim, até teve um dos condomínios que a gente teve um incêndio, a moradora ainda falou assim, não, o condomínio é obrigado a me indenizar, porque no meu andar não tinha extintor. Aí eu liguei para a síndica, eu falei, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Porque se a mulher relatar isso para a seguradora, não teve os protecionais, pode ser que a gente tenha um problema na indenização, porque é obrigatório, né? Aí ela falou, não, é que o condomínio estava justamente na recarga do extintor. Então, eles têm o procedimento de tirar um andar sim, um andar não. Então, o andar dela não tinha, mas o de cima e o de baixo tinha. Isso falei, perante ao ufa. seguro é legal. Sim, É sim. legal. Porque Isso é algo É um que procedimento. questiona demais. é um procedimento. Tem um andar sim, um andar não, ok. Você tá dentro da regra, né? Sim, tá. E pra gente fechar esse primeiro bloco, e aí vai ter o segundo, não, na prática, quais são os erros mais comuns dos síndicos logo após o incêndio e que acham que prejudica ali, pode prejudicar na indenização? Ele tem que meter o dedo, mexer nas coisas já? Na verdade, Ou espera? todo sinistro que aconteça, se for um sinistro que você precisa agir de imediato para poupar vidas, para resolver um problema, o condomínio está vulnerável, você precisa tampar, você precisa tirar aquilo ali, pode ser feito, desde que seja registrado tudo. Que nem o pessoal fala, elevador, parou. Vou deixar o elevador quebrado ali, como que o morador vai subir? Então, pode ser feito, mas tem que se guardar as peças que foram trocadas, tem que deixar os itens lá, tem que fazer fotos e vídeos. Por quê? A seguradora precisa constatar que o dano ocorreu. Então, isso precisa ser preservado, né? Embora precise limpar, embora precise vedar algumas coisas, fechar algumas condomínios, não ter um risco muito maior, né? Ter um prejuízo muito maior, mas você preservar ali Preservar os itens. salvados, né? Todo mundo já tem a mania de filmar tudo. É. Filma isso, né? É. Registra tudo, aconteceu, Exato. tá aqui, encheu de água, vazou água ali, Sim. a empresa tá aqui, técnico, você me dá um laudo depois, faz o laudo também, anexa, tá ali mostrando. Detalhe importante, tá? Entrando até na pergunta anterior, você falou do laudo, isso é muito legal. Toda vez que for fazer um orçamento ou solicitar um laudo para a empresa, para qualquer tipo de sinistro, não deixa vir um valor único. Vou trocar a peça do elevador, 10 mil. Tá, não é simplesmente assim. Quais peças eu vou trocar? Qual é o custo da peça? Qual é o custo da mão de obra? Valor de peça e mão de obra separado. Detalhado, tudo separadinho, nunca com valor único. Isso é o que mais impacta no atraso de uma indenização. De uma apuração. Toda vez que você mandar isso para a seguradora, vai perder tempo de analisar e vai devolver pedindo para separar isso. Aí vai o retrabalho de pedir à empresa. Então, já pega este fato de rotina. Vai pegar um orçamento, pegue Peça e mão de obra separada. separadinho. O que vai ser feito, Detalhado. peças, mão de obra, tudo detalhado. Como a gente tem uma analista de sinistro interna na corretora, quando ela recebe esse laudo, ela já fala para o síndico, tem o telefone do prestador aqui, já posso ligar para ele para pedir? Então a gente já faz esse intermédio para não ter que ir para a seguradora e voltar. Então a Carol já liga para o prestador e fala assim, tô com sinistro aqui, com um caso que você fez um laudo, tal, eu preciso desse laudo com peça e mão de obra separado. Você consegue me mandar? Então a gente já faz esse intermédio, mas o ideal seria já todo síndico lembrar de solicitar peça e mão de obra separada. Não, beleza. Então a gente vai encerrar esse primeiro bloco aqui. Para você, síndico, que está vendo aqui esse vídeo, viu o bate-papo, vocês entenderam que não é simples a contratar um seguro, você ter um seguro correto para o seu condomínio. Então vai fazer seguro, não pega corretor sabor corretor, pega um corretor de verdade. Entenda, leia, tem dúvida, mesmo que você não vá fechar com eles, chama eles que eles vão te dar uma aula. Exatamente, até você citou do conselho, tem condomínio que o síndico fala assim, puxa, tem um morador aqui que é corretor. Não tem problema, se ele apresentou uma cotação boa, um custo bom e o conselho aprovar, ok, mas me encaminha, eu faço uma análise, eu faço uma consultoria para você para dizer se está certo ou não tem um problema. A gente tem parceria aí com N empresas, N seguradoras, N... O importante é não fazer caquinha. Porque quem vai responder é o CPF. É o CPF dele, do síndico, né? Exatamente. Então, tem dúvida, entra lá, Instagram, Isso, Moreto e Gouveia Seguros, o meu, Elaine Moreto, do Gouveia, a gente está aí à disposição.
Quer ver eles pessoalmente? Qualquer café com síndico do Brasil, eles vão estar lá. Os dois vão estar lá. Não é aquela empresa que eles aparecem aqui Manda no só os podcast, promoters. né? E lá só vai ter só os promotores. Não, eles estão juntos lá e eles levam chopp. E tubaína também. Tubaína também. Fica claro. Obrigado vocês dois. Vocês Obrigada. não vão embora, que a gente vai gravar o segundo bloco. Obrigado, dona Jamile. Obrigada, senhora O telefone tá tocando aqui, viu? A gente vai ter que parar 5 minutos para ver aqui, que eu não quero nem Os saber o que B.O., tá os B.O. acontecendo aqui. E você que tá aí, sigam a gente lá. Condecast TV, Alex Macaúba, Jamile Martins, Instagram, TikTok, YouTube, Kawaii. Meu Snapchat? senhor. Tem Nós somos muito os modernos. maiores de 18 a gente não pode falar por enquanto. Segue a gente lá e semana que vem você vai assistir a segunda parte, que é mitos e verdades sobre seguro. É outro também. que a gente Polêmico. vai tirar todas as dúvidas para vocês, tá bom? É isso aí. Então, até lá. Obrigado, pessoal. Tchau, Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Super Síndicos, gestão profissional de condomínios com transparência, eficiência e suporte jurídico e financeiro especializado. Atlantic Serviços, gestão individualizada de água e gás para condomínios, com economia, precisão e transparência no consumo. Gomes Sanjorato, desde 2003, assessoria jurídica e imobiliária com competência, transparência e foco em resultados para o seu condomínio. Alfa Geradores, há mais de 20 anos garantindo manutenção, instalação e suporte 24 horas para geradores confiáveis, sob medida para o seu condomínio. Alseg, há mais de 11 anos em portaria remota, CFTV, controle de acesso e automação, segurança inteligente e atendimento 24 horas. Bombas Belmac. Desde 1989, manutenção, instalação e vendas 24 horas de bombas para piscina, recalque e hidromassagem. Qualidade e prontidão para o seu condomínio. Orion Lift, 20 anos garantindo manutenção e modernização 24 horas para elevadores multimarcas. Agilidade, segurança e confiança. RR Espelhos, mais de 16 anos em soluções em espelhos, boxes, fachadas e sacadas. Qualidade, design e instalação com excelência. Baratinho Mix, mais de 25 anos de experiência, agora com conveniência e economia direto no seu condomínio, 24 horas por dia. Nosso síndico, engenharia, consultoria e fiscalização, obras, laudos, inspeção com drone, pintura, impermeabilização e assessoria técnica para o seu condomínio. Protelimp, soluções em produtos de limpeza e descartáveis. Há quase 20 anos, com mais de 2.000 itens, entrega rápida e atendimento personalizado para sua empresa. Pedraga é experiência e confiança. Portaria, limpeza e recepção com qualidade há quase 30 anos. HF Engenharia e Projetos. 40 anos de experiência em soluções elétricas para condomínios e empresas. Especialistas em infraestrutura para carregamento de veículos elétricos com tecnologia segura e eficiente. Mais de 600 edificações aprovadas nas principais concessionárias, com projetos completos para condomínios, indústrias e comércios.